Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Anderson Santos de Jesus, sou neuropsicólogo clínico e eu trabalho ajudando pacientes e colegas a entender melhor os desafios de atenção, de comportamento, e hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita confusão: o falso TDAH. Galera, é muito importante que vocês prestem atenção nesse conteúdo. Por quê? Nos últimos anos, o diagnóstico de TDAH ele aumentou bastante. Isso é positivo quando significa que mais pessoas estão recebendo ajuda. Existe um problema que nem toda dificuldade de foco ou impulsividade ou inquietação é TDAH. E é aí que entra o termo falso TDAH. Não estou falando de má fé ou invenção, e sim de diagnósticos precipitados, baseados em sintomas que têm outras causas que não podem ser excludentes de cara, né? O falso TDAH ele acontece quando o paciente ele apresenta sintomas semelhantes, mas a origem desses sintomas que ele apresenta ali durante a avaliação, a consulta é outra. Por exemplo, ansiedade, depressão, distúrbios de sono, estresse crônico, burnout, uso excessivo de telas e até questões hormonais, como alterações da tireoide, pode causar lapsos de atenção e agitação mental. Se olharmos só para a queixa de não consigo me concentrar, nós corremos o risco de colocar um rótulo errado e com isso errar no tratamento também, gerando consequências para o nosso paciente. E por que isso é grave? Porque um diagnóstico equivocado leva a intervenções inadequadas. E um paciente com ansiedade que recebe tratamento apenas para TDAH, ele pode até piorar. Além disso, o uso indevido de medicações controladas pode gerar efeitos colaterais desnecessários e aumentar o estigma sobre quem realmente tem TDAH. E aqui a coisa fica bem séria, que essas pessoas acabam sendo descredibilizadas. O diagnóstico do TDAH ele tem que ser clínico, cuidadoso e baseado em critérios específicos. Isso envolve história detalhada, avaliação desde a infância, análise de funcionamento em diferentes contextos e, sempre que necessário, o uso de escalas e entrevistas estruturadas. E o mais importante, descartar quaisquer outras condições antes de fechar o diagnóstico. E não simplesmente ir lá de cara por uma culpa de desatenção, de dificuldade de concentração, TDAH. Aos colegas profissionais, resistam à tentação de diagnosticar apenas com base em checklists rápidos ou conversas breves. E aos pacientes, não se autodiagnostiquem a partir de vídeos ou testes online. Procurem o profissional adequado para uma avaliação completa. O TDAH, ele é real e ele merece uma atenção séria. Mas identificar o que não é TDAH é tão importante quanto. Se você é profissional da saúde, aprofunde seu olhar, sua escuta. Se você está na condição de paciente, busque compreender as causas do que sente antes de buscar rótulos. E lembre-se, diagnóstico correto é o primeiro passo para um tratamento eficaz e uma vida com mais qualidade. Eu espero que esse recado tenha ficado claro, ok? Se esse conteúdo ele te ajudou, compartilhe para que mais pessoas entendam a diferença entre TDAH, verdadeiro e falso. E eu aguardo vocês na próxima. Um forte abraço.